A exploração do ouro em Minas Gerais desencadeou uma grande onda migratória de portugueses e de pessoas de outras regiões da colônia no século XVII. Cerca de 30 a 50 mil aventureiros vieram em direção às minas à procura de enriquecimento. A densidade populacional aumentou sobremaneira nessa região e aumentaria ainda mais com a presença dos escravos que, encarregados do trabalho braçal, passaram a compor a base da sociedade mineradora, como aponta o historiador Boris Fausto. O trabalho mais duro era da mineração, especialmente quando o ouro do leito dos rios escasseou e teve de ser buscado nas galerias subterrâneas. Doenças como a disenteria, a malária, as infecções pulmonares e as mortes por acidente foram comuns. Há estimativas de que a vida útil de um escravo minerador não passava de 7 a 12 anos. Seguidas importações atenderam às necessidades da economia mineira, inclusive no sentido de substituir a mão de obra inutilizada. Na década de 1730, houve ainda em Minas a criação do Distrito Diamantino, que passou a ser dirigido pela Intendência dos Diamantes. O objetivo era estabelecer o controle sobre a administração da extração de diamantes, tal como já havia sido feito com o ouro. É neste período que surge na história do Brasil uma personagem marcante, porém, com uma vida ainda desconhecida por parte dos historiadores. Chica da Silva traz consigo mitos que conseguiram sobreviver ao longo dos séculos e se estabeleceram sobre fatos importantes e reais da sua vida. Chica da Silva aparece no mapa histórico com a chegada de João Fernandes de Oliveira para assumir a função de contratador dos diamantes, que vinha sendo exercida por seu pai desde 1740. No mesmo ano, a escrava Chica é comprada e alforriada pelo contratador, que passou a viver com ela em concubinato. Com João Fernandes, ela teve 13 filhos durante os 15 anos em que com ele viveu. Todos foram registrados no batismo como sendo filhos de João Fernandes, ato incomum na época, quando os filhos bastardos de homens brancos e ex-escravas eram registrados sem o nome do pai. A união consensual estável de João Fernandes e Chica da Silva não foi um caso isolado na sociedade colonial brasileira de envolvimento de homens brancos com escravas. Distinguiu-se por ter sido pública, intensa e duradoura, além de envolver um dos homens mais ricos da região durante o apogeu econômico. Mesmo tendo se unido a João Fernandes em concubinato, Chica da Silva alcançou prestígio na sociedade local e usufruiu das regalias privativas das senhoras brancas. Na época, todas as pessoas se associavam às irmandades religiosas de acordo com a sua posição social. Chica pertencia às irmandades de São Francisco e do Carmo, que eram exclusivas de brancos, mas também às irmandades das Mercês, composta por mulatos, e do Rosário, reservada aos negros. Portanto, ela tinha renda para realizar doações a 4 irmandades diferentes, era aceita como parte da elite local composta quase que exclusivamente por brancos, mas também mantinha laços sociais com mulatos e negros por meio de suas irmandades. Chica da Silva faleceu em 1796. Como era de costume na época, ela tinha o direito de ser sepultada dentro da igreja de qualquer uma das 4 irmandades a que pertencia. Foi sepultada dentro da igreja de São Francisco de Assis, pertencente à mais importante irmandade local, um privilégio quase que exclusivo dos brancos ricos, o que demonstra que mantinha a condição social mais alta, mesmo vários anos após a partida de João Fernandes para Portugal.
Após a sua morte, Chica da Silva tornou-se desconhecida do grande público. Contudo, na segunda metade do século XIX, Joaquim Felício dos Santos, das Memórias do Distrito Diamantino da comarca do Cerro Frio, trouxe à tona a existência da ex-escrava. Em 1976, a ilustre personagem voltou ao cenário nacional com o filme Chica da Silva, dirigido por Carlos Diegues, com a atuação de Zezé Mota e grande elenco. Mais tarde, entre 1996 e 1997, a Rede Manchete produziu a novela Chica da Silva, protagonizada pela atriz Thaís Araújo e pelo ator Vitor Wagner. A novela é livremente baseada nos romances Chica que Manda, de Agripa Vasconcelos, e também no romance homônimo de João Felício dos Santos. Tudo isso fez com que Thaís Araújo fosse a primeira protagonista negra de uma novela na história da televisão brasileira.